Vamos falar hoje sobre pedras, vamos falar sobre acabamento, vamos falar sobre como deixar chique e elegante nosso projeto. Essa é a verdade, se não fossem as pedras, a nossa casa não teria graça. Estou aqui com a Tassi da Arte Pedras. Eles atendem não só Pernambuco, meu estado, minha cidade onde eu moro, mas também região metropolitana, Paraíba, outras regiões aqui próximas. E a gente vai estar falando sobre qual é o momento onde eu devo estar me preocupando em fazer a contratação, fazer a compra das pedras, né? O que é que elas impactam na minha obra. A gente sabe que quando a gente vai se formar, tá numa reforma, a gente fica naquela expectativa, né? Poxa, parece que minha casa não está tomando forma, parece que está tudo tão devagar. Ou às vezes a pessoa começa a pensar assim, eu vou economizar, não vou comprar isso aqui agora, mas na frente eu vou comprar, e às vezes acaba atrapalhando o sonho da então mudança. A gente trouxe aqui meu projeto, um apartamento que a gente está executando com vocês, e eu queria que tu trouxesse algumas referências, tanto para os nossos clientes como para os nossos construtores, de primeiro, né, o que é que eles precisam se preocupar em relação ao projeto, qual é o momento de ligar para a Arte Pedras, de vir aqui falar, Tassi, me ajuda, né, qual é esse momento para eu começar a pensar no meu projeto. E também a gente falar sobre soluções para os clientes, né? Quais os tipos de pedras eles podem estar trazendo. Eu sei que vocês têm alguns materiais também nacionais, alguns materiais importados, o pessoal bota na balança o que é melhor para a casa deles. Então, Tassi, me ajuda com isso quando é o momento de começar aí a se preocupar com as pedras do nosso projeto. Diego, primeiro, obrigada, né, por esse bate-papo. Isso é super importante, de fato, o pessoal entender um pouco mais sobre esse momento das pedras. Na hora que a gente sonha em construir uma casa, enfim, a gente tem tantos detalhes para serem realizados e muita gente, feito você falou, às vezes acaba deixando um pouquinho para trás essa parte dos acabamentos finos, porque a gente já entra numa etapa de acabamento fino, mas é super importante as pessoas entenderem que a partir do momento que já tiverem os projetos, é importante já buscar fazer os orçamentos, entender um pouco mais sobre isso, porque quando tem os revestimentos, é chegado o momento real de a gente começar a executar os granitos. E a gente anda muito casado com os móveis, a gente já entra numa etapa de obra que o pessoal já está, ai meu Deus do céu, não vejo a hora de me mudar. E quando a gente começa a ver os acabamentos finos, às vezes existe já uma ansiedade, uma expectativa de que se realize do dia para a noite. E não é do dia para a noite que a gente realmente consegue executar os granitos, a gente precisa ter um tempo para isso. E além de tudo, a gente tem que estar muito bem casado com os móveis, principalmente se tiver alguma empresa de modulado envolvido no projeto. No momento que se fecham os móveis, tem que se fechar os granitos. Porque às vezes tem um tempo do móvel, sei lá, 60 dias úteis para ser entregue e o pessoal fica adiando essa compra do granito achando que a gente vai cobrir ou entrar no mesmo prazo dos móveis e às vezes não, a gente também tem um prazo que precisa ser respeitado. Então, para não atrasar a obra, seria muito interessante que todo cliente tivesse essa consciência. Tem revestimento, tem projeto de imóvel, tem um projeto arquitetônico, corre para os granitos, porque a gente consegue já liberar e dar andamento na execução. Ou seja, por exemplo, no meu apartamento aqui no caso, a gente demoliu tudo. A gente comprou um apartamento zero, demoliu tudo, todos os revestimentos, parede, piso, e aí em seguida a gente começou a fazer o projeto. Eu me lembro até que a gente fechou antes de ter sido instalados os revestimentos nas paredes e tudo mais. E até a Fabiana, a pessoa que trabalha aqui, falou, Diego, eu não posso nem medir ainda, porque não tem revestimento. Mas se, por exemplo, uma outra situação, vamos supor que eu não fosse mexer nos revestimentos, já tivesse lá instalado e eu não fosse mudar. Então, naquele momento, eu já poderia a equipe ir lá medir e começar o processo, né? Exatamente, assim, para a gente é importante o revestimento porque a parede cresce, então isso dá interferência de centímetros, milímetros, e como a gente trabalha com um produto que é totalmente personalizado, a gente precisa ter exatidão dessas medidas para a execução. Então, realmente, assim, a liberação das ordens de serviço público para a produção só podem ser feitas quando a gente tiver a obra com revestimento. Existem alguns revestimentos que são de acabamentos específicos ou então que tem algum alinhamento que o arquiteto tem preferência quando, enfim, de colocar sobre a bancada, que a gente coloca a bancada antes e depois ele finalize esse revestimento. Isso pode acontecer. O comum não é isso. O comum normalmente é estar com todos os ambientes revestidos já
e a gente entrar com a bancada já com essa medição exata com os revestimentos no lugar. Existem, por exemplo, banheiros que às vezes o pessoal revestou de pedra, então não precisa. Se já tiver no reboco, a gente já consegue fazer a medição e execução do projeto. Tem detalhes que são muito importantes, principalmente para quem é construtor, às vezes a questão da liberação das esquadrias. E eles colocam pedras, muitas vezes revestindo essas janelas ou então as portas de entrada. Então é importante também, antes até nesse caso do revestimento, a gente entrar para a medição. Está no reboco, a gente entra e daí a gente consegue liberar uma parte da obra para que outra empresa possa fazer a liberação também das medições, como é no caso dos vidros. Então, a gente sempre vai estar casado com alguma outra empresa. Então, isso daí é algo que a gente precisa ter em mente, né, para as pedras. Beleza. Aqui no meu caso, a gente vamos começar pela área gourmet. Então, a gente tinha a sala, essa plantinha aqui, ó. Aqui tá a mesa, sofá e tem logo uma área gourmet. Ao lado aqui é integrado, a gente juntou com a varanda que tinha, isso aqui é a varanda, né, a esquadria, vocês até vieram com as pedrinhas aqui embaixo. Um primeiro ponto que eu queria falar é o seguinte, queria te perguntar na verdade, quando a gente pensa em relação a essa área aqui, da gente ter uma varanda integrada, para mim, na perspectiva como cliente, me traz logo uma dor de cabeça que poxa, eu preciso botar uma pia, eu preciso botar uma torneira, eu preciso trazer uma cuba. E aí eu já fico pensando, pô, vou ter que ir numa loja, comprar essa cuba, trazer pra cá pra tu cortar, pra tu inserir. Na prática, como é que acontece? Como é que vocês podem ajudar, né, nossos clientes ainda? Então, exatamente assim, tentando facilitar a vida dos clientes, a gente tem hoje parcerias e revendas de empresas que trabalham com a gente, a Tramontina, a DEC. Então, hoje você consegue encontrar tudo aqui na empresa, desde a torneira até as louças, os metais, as cubas em inox. Então, isso foi uma solução também que a gente trouxe para dentro da empresa como facilitadora. E a gente consegue minimizar esse transtorno para o cliente no sentido de realmente não precisar vir aqui novamente para trazer uma cuba, ou então quando a gente chega na obra, porque os furos de torneira são em obra, para o montador não deixar de fazer esse furo e ter que voltar depois, atrapalhar a encanação, a gente também vende essas torneiras e na hora da entrega dos granitos a gente leva esses produtos para lá também para dar uma continuidade às instalações, enfim, ao fluxo de obra, que não atrapalhe em nenhuma etapa, nem nas furações, como também no caso do cliente ter que vir aqui se deslocar para trazer uma cuba ou uma válvula, tá entendendo? Então hoje a gente trabalha com esse tipo de produto aqui também. Legal. Me diz uma outra coisa, a instalação, como é que funciona? Vamos supor, eu sou um construtor da minha casa financiada, estou lá construindo, eu tenho que ter a minha equipe para instalar essas pedras, ou quando eu fecho com vocês que instalam, como é que funciona essa parte? Hoje existem as duas opções. Se o construtor tiver uma equipe que queira fazer a instalação, a gente pode fazer só a venda das pedras, mas quase que 100% das nossas obras são montadas com as nossas equipes. Hoje a gente tem muitas equipes de montagem que são pessoas da nossa confiança, que já trabalham com isso há muitos anos. Querendo ou não, é uma mão de obra muito especializada. Não é todo mundo que trabalha com granito, com pedras, nem sintéticas, nem nas naturais. Então, a gente também pode se responsabilizar por essa instalação, mas fica a critério do cliente. Como eu te disse, assim, realmente assim, quase que 100% são fechadas com as obras, com a nossa instalação, sabe? Certo. As obras com a nossa instalação. Então, aqui é uma área bem simples, é só uma bancada mesmo, tem um detalhezinho, se eu não me engano, aqui da jardineira. E onde tem mais material em pedra, na verdade, é na nossa cozinha, que já entra aqui do lado. A gente aqui do lado fez o seguinte, a gente tem uma torre, onde a gente fez um negócio até interessante, ó. Aqui era a nossa porta de serviço e a gente decidiu colocar a geladeira na frente. Por quê? Para ganhar esse espaço, fazer uma torre. Era uma coisa que minha esposa queria e se a gente não fechasse essa porta, a gente não teria como ter a torre no projeto. E aí uma coisa que eu achei legal, que a gente viu logo no teu showroom aqui na Arte Pedras, foi que tu me mostrou que poderia ter uma torre também em pedra. Como é que funciona isso? Quais são os cuidados que o projetista ou o cliente tem que ter na hora da escolha da pedra, porque a gente vai ter forno, a gente vai ter micro-ondas, né? São equipamentos que esquentam, tem gás, enfim. Como é que funciona isso? A gente sempre tem que ter em mente
pedras que possam ser resistentes ao calor, né? Normalmente, assim, os granitos, os quartzitos, os materiais sintéticos, principalmente os sinterizados, são pedras super indicadas para esse tipo de uso delas. Como também a questão das furações para as ventilações, a gente tem que respeitar, inclusive, o manual desses equipamentos em relação à ventilação, porque é super importante para não ter um superaquecimento, enfim, e também um melhor uso e longevidade desses equipamentos, ter essas especificações técnicas sendo bem respeitadas. Então, assim, a gente aqui no nosso showroom, a gente fez um showroom totalmente diferenciado, porque a gente usou um mármore, na verdade, um mármore dolomítico, que é um mármore muito mais resistente do que o calcário normal, para fazer o nosso gourmet, porque também se existia e ainda se existe algumas preocupações quanto ao uso do mármore para esse tipo de ambiente. E esse dolomítico, ele é um material muito mais resistente do que o comum. E a gente fez a nossa ilha, a nossa torre, né, no caso, aí a nossa ilha também nesse material, respeitando as ventilações. E é um ambiente que a gente tem usado para fazer algumas confraternizações internas, enfim. Então, a gente nunca teve problema, é um material que a gente sabe que pode também ser utilizado para esse tipo de É possível ser feito, por exemplo, em madeira, né, como normalmente são os planejados, e só um filete, só um revestimento externo de pedra, já vi se acontecer alguma coisa assim? Só um acabamento específico, assim? Não, normalmente eles sempre optam ou 100% na marcenaria ou na pedra. Existem, por exemplo, quando é um gourmet, tipo a sua varanda, que o pessoal quer botar uma churrasqueira, normalmente eles podem até revestir com alvenaria, com tijolo refratário e ter o revestimento externo de pedra. Mas na cozinha, para uma torre quente como essa, assim, normal, não se opta a fazer essa mistura, ou faz de um ou de outro, nunca vi realmente aqui. Beleza. Em relação aqui à bancada da cozinha, uma coisa que a gente estava falando em relação aos revestimentos. Por exemplo, lá na minha obra, né, esse aqui é um revestimento totalmente diferente. É uma pedra que a gente escolheu de uma marca chamada Lurca e ela é bem cara, o metro quadrado dela aqui, cada caixinha é bem caro. E aí eu me lembro que o meu construtor falou, né, junto com a Alana, olha, não vamos assentar nada agora não, vamos esperar chegar primeiro a bancada, porque a gente tem as pedras no limite. Como a gente compra por caixas, e se eu não me engano só tinha, sei lá, uma pedra sobrando, entendeu? Das 3 caixinhas que a gente comprou. Então é uma coisa que chega no limite. A gente sabe que acaba que o projeto de pedra de marmoraria, ele acaba travando outras etapas da obra se ele não é feito com antecedência. Então, assim, em relação a essa parte aqui, ó, quando a gente fala em relação a esses revestimentos mais detalhados, quando a gente fala em relação ao acabamento, o que é que vocês geralmente aconselham aí para os construtores, para os clientes? Como é que vocês lidam com isso? Também tem outro detalhezinho aqui abaixo que tu tinha me falado, ó, do que fica entre o piso, o roda-móvel entre o piso e o móvel, porque são detalhes que às vezes só podem chegar no final da obra, né? Isso você falou é super importante. Por exemplo, na hora que a gente vai fazer a medição de uma obra dessa, por exemplo, a gente precisa saber exatamente disso que você acabou de falar. Olha, meu revestimento superior ele só vai ser colocado após a instalação da bancada. E daí a gente precisa ter ideia de quanto vai crescer, porque a gente tem um respaldo fino aqui embaixo da tua bancada, na verdade um filetezinho, né? Então a gente se ele vai ficar realmente encostando, quanto é que a gente vai ter que colocar de afastamento? Isso daí é importante para a gente ter essa noção, até para a gente poder liberar isso da forma correta, essa profundidade correta. Então, assim, e com relação ao rodamóvel, a gente só pode fazer a medição para liberação após a instalação dos móveis, que também normalmente as pessoas tem essa dúvida, porque a gente entrega a bancada e não entrega o rodamóvel. E muitas vezes o pessoal já se muda, né? Botou o móvel e já quer ir morar na casa. Já quer morar. E fica lá o buraco no caso. Exatamente. A gente volta sempre, é importante sempre a gente dizer assim que instalar os móveis, avisa pra gente, porque a gente já faz a medição e faz a liberação disso. Para quando, antes dessa mudança final, a gente já ter essa instalação, não fazer poeira novamente na casa do cliente. Então isso daí é algo que a gente tem que ter bem alinhado. Me diz uma coisa, em relação a esses projetos, a gente tá vendo aqui os detalhamentos, as informações, né? Para mim como cliente, eu só vejo que tudo chega lá perfeito e já é inserido.
Mas na perspectiva do construtor, quais são as facilidades que vocês trazem para ele? Tipo, eu te trago só meu arquitetônico e discrimino, eu vou ter essa bancada aqui e vocês detalham isso tudo, eu não me preocupo com isso, eu posso meio que delegar essa parte também da execução para vocês. Como é na prática para o cara que é um construtor? Veja, se a gente tiver o projeto arquitetônico e esse for o projeto de fato executivo também, a gente precisa dele, a gente faz as medições, a gente faz a tradução desse projeto para a nossa produção. Então, a gente tem que ter uma equipe técnica de medição, independente do projeto ou não, a gente vai ter que medir a obra, a gente vai conferir exatamente se está tudo batendo direitinho, a gente vai respeitar os detalhamentos que são sugeridos no projeto, mas a gente precisa estar muito bem alinhado com os móveis. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre tem que se preocupar. Se existe alguma empresa de modulado envolvida nesse projeto, a gente precisa receber ou ter, pelo menos, compatibilizado o projeto arquitetônico com o executivo dos móveis, ou então receber o executivo dos móveis para que a gente consiga fazer essa compatibilização. Então, tua preocupação, grande parte dela vem dos móveis planejados. Com certeza. Muito, assim, a gente precisa dos móveis planejados, porque como a gente é 100% personalizado, a gente pode crescer ou diminuir qualquer centímetro. O módulo do móvel não, a gente sempre vai ter que respeitar as limitações dessa modulação. Então, para a gente é importante para quando não chegar na hora de colocar os móveis, a pedra não está sendo compatível com o que era para ser, entende? Da modulação. Então, isso para a gente é super importante. E é tanto que às vezes a gente precisa esperar, o cliente fecha o granito, aí está na fase de fechamento dos móveis, mas a gente precisa esperar o executivo dos móveis para fazer a liberação dos granitos, mesmo quando o ambiente já está todo revestido, tá entendendo? Então, assim, essa é a grande preocupação da gente. Isso é uma coisa importante, porque os móveis planejados, querendo ou não, eles são caros, né? Quando a gente olha assim na perspectiva do preço do imóvel, eles correspondem ali, sei lá, 10, 15, 20% às vezes do valor do bem. E o pessoal que fica querendo adiar, mas chega um ponto que se ele adiar mais, vai atrapalhar o granito, vai atrapalhar a execução da obra dele e ele não vai conseguir andar com a casa dele. Outra coisa que é super importante falar. Então a dica certa tua é, olha, antes de vir aqui para mim, fecha teus móveis, define como vai ser, né? E é importante a gente saber exatamente, inclusive as ferragens que vão ser usadas, porque tem empresa que pede, por exemplo, de distância do início da cuba para o balcão, no mínimo 10 centímetros. Então, até esse detalhe é importante, porque na hora da ferragem, que eles forem colocar a ferragem lá, se não tiver o espaço que realmente é necessário para aquele imóvel, a gente perde o balcão ou perde o móvel. Entendi, tá prejuízo para o cliente. E fora atraso de obra também. Então, assim, é super importante realmente a gente estar muito bem alinhado. É uma etapa, eu fico brincando que a gente é tipo uma célula, cada um tem sua função e todo mundo tem que funcionar muito bem direitinho, porque senão essa célula uma hora pode ter vida ou morte. Então, a gente realmente entra numa fase que é de muito detalhe e tem que estar muito alinhado com esses outros profissionais também, sabe? Certo, legal. Show de bola. Então, na perspectiva do Minha Casa Financiada, como é que a gente geralmente trabalha, né? Os nossos construtores, eles vendem a empreitada global, né? Eles resolvem de fato o problema do cliente. Então, vamos supor que você quer construir uma casa com a gente vai te dizer, tá, se eu aprovei para você 800 mil e eu vou construir uma casa para tu no Alphaville, o terreno é 200, sobrou 600, eu vou construir, um exemplo, 200 metros quadrados. Quando ele vende essa casa para você, né, como cliente, define ali o preço do metro quadrado, já está incluso tudo. Então, da fundação à entrega das tuas chaves. Passando, obviamente, ali através do memorial descritivo, todos os acabamentos que vão estar contidos. Dentro daquilo ali, você já vai ter o percentual que vai ser gasto em pedras. Então, sei lá, para soleiras vai ter X reais o metro quadrado, para balcão, X reais o metro quadrado. E aí, na nossa perspectiva, o que é que a gente faz? A gente deixa o cliente em aberto de, olha só, a gente vai lá fechar uma pedra nesse valor. Tu pode ir na Arte Pedras e tu pode escolher a pedra nesse valor. Mas, obviamente, se você quiser deixar a sua casa melhor, ter um acabamento ainda melhor, você pode pagar a diferença. Então, sei lá, eu pago 30 reais o metro quadrado, você gostou de uma de 50, você paga a diferença a ela e você melhora ainda mais a qualidade da sua casa. Então, nessa perspectiva, eu queria que a gente fizesse um outro vídeo, que a gente vai falar agora sobre os materiais, falar sobre a diferença em relação a preços, né? Porque, querendo ou não,
essa parte do projeto é legal e é interessante para o construtor, mas para a gente, cliente, consumidor final, a gente só gosta de ver instalado para já pensar, pô, aqui vai ter o churrasco com a minha família, aqui eu vou servir as pessoas que eu gosto, que eu amo, enfim. Então eu queria que a gente mostrasse os tipos de pedra que tem, né, pedras importadas, pedras nacionais e como isso tudo influencia na obra, né? Soluções mais baratas, até para você poder sobrar mais dinheiro para cá, para poder aplicar em outras coisas que eu também quero na minha casa, comprar uma cuba melhor, enfim. Então no nosso próximo vídeo a gente vai estar falando sobre o quê? Quais são os tipos de pedra e o que é que o pessoal pode esperar. Certo. Então, a gente pode falar dos tradicionais que a gente, quando a gente pensa em custo-benefício, a gente sempre pensa em mármore ou granito, principalmente os nacionais, né? E hoje a gente tem, na verdade, uma gama enorme de variedade de pedras. Inclusive isso, de fato, tem variação de valores também, quando a gente parte para um natural, que ele é muito mais resistente, que tem uma beleza clássica também, como é o caso dos quartzitos. São pedras que têm um valor um pouco mais elevado, não somente por conta disso, pela raridade e pela beleza, mas também por conta do processo extrativo dele. Quanto mais dura é uma pedra, mais abrasivos a gente usa, uma tecnologia de ponta a gente vai precisar também para isso. Então tudo isso encarece a extração de um material desse, que acaba aqui na ponta se torna um pouco mais caro. E a gente tem também os sintéticos, que hoje também são inúmeros as possibilidades do que se tem em mercado. A gente tem a superfície de quarto, tem os sinterizados, que são os mais comuns, tem, no caso do Corian, que é um material que é sintético, que não é muito popular aqui no Nordeste, mas que é bastante utilizado no Sudeste também, mas que a gente tem ele dentro das nossas opções também de materiais, que é um valor, assim, realmente é um valor bem enfim, de custo. Então, assim, a gente tem uma gama de materiais. A gente pode também sofisticar um ambiente, não necessariamente com produtos caros. A gente pode mudar uma texturização de um material que seja mais comum. E isso também agrega estética para o projeto, sem necessariamente agregar um valor muito mais caro. Então, a gente pode até dar uma olhada aqui e eu mostrar para vocês e, enfim, para os clientes, porque realmente, assim, pedra hoje é muito particular e eu acredito muito no natural. Eu acho o natural algo muito exclusivo e eu acho que depois que a gente montou esse showroom também, quando o cliente vem para cá, ele se apaixona por uma pedra e daí, às vezes ele não pensa nem tanto no valor, né, final, ele pensa na paixão, na exclusividade que ele tem. E na qualidade que ele vai ter também. Para casa dele. Beleza, então é isso, pessoal. Nos nossos próximos vídeos aí com a Arte Pedra, a gente vai falar aí sobre os tipos de pedras, os acabamentos, vai colocar nome às pedras, na verdade, porque às vezes você fica falando e a pessoa não sabe nem para onde vai. Então é isso, um abraço.